Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa UFO no Plural. Hoje você confere uma retrospectiva de alguns assuntos que se destacaram em edições dos meses de abril, maio e junho de 2016. Um dos temas abordados foram as mudanças no Código de Processo Civil. Uma delas é o pagamento de pensão alimentícia. Quem falou sobre o assunto foi o advogado e professor da Faculdade de Direito da UFO, Cristiano Gomes. Quando uma pessoa deve alimentos, por exemplo, fixado numa sentença, na ação de alimentos, por exemplo, as regras processuais têm uma certa tendência a agilizar o processo. No CPC antigo, nós tínhamos três modalidades, três formas básicas de coagir, de obrigar o devedor a pagar. Que era penhorar os seus bens, que era descontar valores do seu salário, e a grande forma de se receber alguma coisa era a decretação da prisão, quando o devedor deixava de pagar as três últimas parcelas. Essas três sistemáticas continuam, principalmente a prisão. Uma coisa que modificou é que o acordo extrajudicial, então aquele acordo celebrado entre as partes, por meio de seus advogados, por meio do defensor público e de seu advogado, por exemplo, esse título também, esse título executivo, ele passa a habilitar também a possibilidade de prisão do devedor. Ficou agora mais claro essa decisão, esse ponto de vista. Outra coisa que veio a inovar, a forçar o devedor de alimentos a pagar, é a possibilidade do juiz determinar a inclusão do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Então, além de penhorar o seu salário, além de penhorar os seus bens, além da prisão, o devedor ainda vai ter o seu nome, inscrito no cadastro de inadimplentes. O que, de certa forma, não vejo como uma forma que vá aumentar o pagamento das dívidas. E a situação, a experiência demonstra que quando se chega numa execução, as pessoas, ainda mais numa crise financeira igual está no nosso país, elas não têm mais condições. E a partir do momento que você negativa o nome da pessoa ou que você apreende, você torna essa pessoa uma dificuldade maior ainda de conseguir trabalho. Então, esses mecanismos foram ampliados para forçar ainda mais o devedor a cumprir com a sua obrigação. Mas não há nada melhor, em termos de eficiência, que seja mais rápido que a decretação da prisão do devedor. Essa existia e vai continuar existindo com o novo CPC. Se nós tivermos um credor, um devedor que tem uma dívida que ele acha que está muito alta, que ele acha que a pensão está alta porque ele constituiu uma nova família, ele tem um filho novo, ele perdeu o emprego, ele tem que entrar com um pedido para o juiz rever a sua pensão, abaixar o valor da pensão, adequando a sua realidade. Porque pensão alimentícia é o quê? Necessidade e possibilidade. É quanto a pessoa pode pagar e quanto a pessoa precisa receber. Então ele pode justificar isso. Se ele não justificar e não pagar, o juiz decreta a prisão dele. E aí, a hora que ele paga, ele sai da prisão. Se ele fica no prazo de prisão e não paga, a dívida continua. E se eventualmente, nos 3 meses subsequentes, ele não vir a cumprir novamente a obrigação, ele passa novamente a ser coagido à prisão. Quando o juiz fixa os alimentos, por exemplo, ele diga lá, olha, você tem que pagar um salário mínimo de alimentos, essa decisão ela não é fixada eternamente. Com o tempo, de acordo com as necessidades, pode ser que o juiz reveja essa decisão. Tem que haver alguma alteração na situação fática. Então, o credor pode chegar, a criança, para o juiz e dizer, olha, eu estou com uma doença, eu preciso de mais medicamentos, eu estou precisando de mais alimentos. Ou o pai dizer, olha, o valor está muito alto, eu não consigo. Porque comumente o que acontece? Geralmente esse pai que não paga os alimentos ou está em atraso, ele já tem uma outra família. E aí os alimentos valem para os dois, ele tem que dar alimentos para essa criança e para a sua nova família. E isso então tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado dentro do binômio necessidade e possibilidade.
A reserva ecológica do Panga também foi assunto do UFO no Plural em abril. A área é usada para atividades didáticas e de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Os convidados para falar do assunto foram Oswaldo Marçal Júnior, professor do Instituto de Biologia da UFO, e o professor Jean Carlos Santos, presidente do Comitê Consultivo da Reserva do Panga. A reserva tem uma importância muito grande para a universidade, porque é uma reserva da universidade, né? Então já tem essa vantagem da gente estar no quintal de casa para fazer nossas atividades didáticas de pesquisa, né? E tem basicamente duas finalidades. A primeira é fomentar os trabalhos didáticos dos cursos de graduação e pós-graduação. Então a gente pode, de maneira prática e fácil, acessar a reserva, que ela não é uma reserva tão distante, né? Cerca de 30 quilômetros da cidade, então é muito fácil de fazer uma aula de campo, levar os alunos, tirar dessa questão teórica e levar para o campo. E também tem a finalidade de fomentar pesquisas, né? Também, especialmente para pós-graduação, né? Mas também na graduação, os meninos têm feito diversos trabalhos, monografia, na pós-graduação, dissertações de mestrados e teses de doutorado na reserva do Panga, né? Então tem essa praticidade mesmo de tanto dos trabalhos didáticos quanto dos trabalhos científicos também, né, que fica bem mais fácil quando a gente tem uma reserva da importância que é o Panga, né, e ser uma reserva da universidade, né. Tem vários trabalhos sendo desenvolvidos e atividades didáticas também da geografia, das ciências agrárias. Então vários cursos acabam se beneficiando pelo fato de nós termos uma unidade de conservação dentro do município de Uberlândia, de propriedade da universidade, e que oferece essa oportunidade para os alunos conhecerem melhor o bioma dentro do qual a nossa cidade está inserida. A questão fundamental é facilitar a gestão ambiental desse espaço, que é um espaço nobre do ponto de vista da preservação e conservação de espécies, como também do desenvolvimento de atividades de ensino e de pesquisa. Agora, há que se destacar, e talvez essa seja uma pergunta que fique num primeiro momento sem resposta, por que a biologia? Por que o Instituto de Biologia e não outro instituto? Então, assumir a gestão e assumir a unidade de conservação como um órgão complementar. A resposta é muito simples, é porque ao longo dos anos, nós que passamos a desenvolver o maior volume de atividades no Panga, em termos de desenvolvimento de várias pesquisas. Eu posso até falar um pouco do trabalho desenvolvido com a avifauna, né, o levantamento de avifauna, que eu coordenei no Panga ao longo de 2 anos de trabalho, num segundo momento, mas principalmente de investimentos mesmo, e de atenção. Por exemplo, pouca gente sabe que uma unidade como aquela, são mais de 400 hectares, né, de área, exige um controle e uma vigilância constante das áreas de entorno, inclusive com a realização de aceros, que são limpezas feitas próximas aos limites da reserva, para evitar, por exemplo, que fogo que eventualmente esteja sendo utilizado em propriedades rurais no entorno saltem para dentro da reserva. Isso tem sido feito basicamente ao longo dos anos sob a nossa supervisão, sob a supervisão do Instituto de Biologia. Além disso, a ampliação da área da estrutura física, particularmente da casa, né, da pessoa responsável. Nós temos um caseiro, né, que é o seu Zé, famoso seu Zé, já há muitos anos trabalhando lá, foi feita com recursos do Instituto de Biologia. E mais recentemente a construção de um laboratório e de um dormitório que tem se prestado a pesquisadores que queiram ficar mais de que alguns dias na reserva. Hoje existe uma infraestrutura que permite ao pesquisador ir para lá e ficar 1 mês, se ele quiser, dentro da reserva, desenvolvendo as suas atividades. Isso tem feito e tem atraído, inclusive, pesquisadores de fora do país no desenvolvimento de pesquisas dentro da unidade de conservação que a UFO mantém aqui na cidade. Grande parte, para não dizer quase todos os investimentos, foram feitos pelo Instituto de Biologia e pelos grupos de pesquisa do nosso instituto a partir da captação de recursos nos projetos que são desenvolvidos lá. No mês de maio foi apresentada entrevista sobre cursinhos preparatórios para vestibular oferecidos de graça na universidade. Os entrevistados foram Gilson Carvalho Júnior, mestre em Sociologia, e o professor Adevailton dos Santos, representante do cursinho pré-vestibular da UFO. Inicialmente, a professora responsável pela prática de ensino, a professora Elizabeth,
ela já, com as primeiras turmas de Ciências Sociais aqui da universidade, já havia pensado no minicurso que é ministrado até hoje, também voltado, né, para os processos seletivos, o Enem e os processos aqui da própria universidade, de como colocar o conteúdo da sociologia para esses processos. De início havia uma dificuldade, porque aqui na região, por exemplo, só Uberlândia, só a universidade cobrava sociologia. Depois, quando passou a ser, né, voltou a sociologia, a filosofia para o currículo do ensino médio, isso ficou um pouco mais fácil no sentido de que é uma disciplina que precisa ser trabalhada pelo estudante, pelas escolas como um todo, e que para os universitários, aqueles que estavam na prática de ensino, já concluindo o curso, né, passando pela licenciatura, era uma oportunidade também de colocar aquilo que foi aprendido em sala de aula, né, as teorias, todos os conceitos, colocando isso para aqueles estudantes que têm aquele objetivo de chegar aqui à universidade também. Então, assim, foi um casamento, né, do que é colocado durante o curso e daquele conteúdo que é cobrado para os processos seletivos. Em específico para o Enem, né, são colocados temas como cultura, movimentos sociais, relações de poder, que também são cobrados aqui pelos processos seletivos da UFO. A diferenciação no conteúdo, né, ela é muito pequena. Às vezes aqui na universidade cobra-se um pouco mais dos clássicos, de um ou outro ponto em específico, mas geralmente são assuntos que são semelhantes nesses processos. Então você tem a oportunidade de trazer os universitários, né, de fazer com que aqueles que realmente estão pensando na prática docente, né, que querem seguir né, trabalhar em escolas, enfim, de que eles tenham a oportunidade de vivenciar isso, né, estando ali com o público, que é o estudante do terceiro ano ou o egresso do ensino médio que quer chegar aqui, e de também pensar, né, qual é a prática, que tipo de profissional que eu quero ser. Então é uma atividade muito rica, tanto para a instituição como um todo, né, os seus universitários, como para a comunidade também. O modelo principal que a gente tem, né, espelha-se um pouco no que a escola oferece, né, e também o que o Enem tem como diretriz, né, o que o Enem coloca como diretriz. Só que, ao contrário, mas indo mais para o Enem e um pouco fora do currículo tradicional, né, nós temos algumas disciplinas que normalmente os cursinhos tradicionais da cidade, enfim, eles não dão, vamos dizer, aquele foco específico, né? Então, por exemplo, nós temos uma disciplina de questões étnicas e raciais, que normalmente é uma disciplina, apesar de estar em lei, a obrigatoriedade, né, de história da África, cultura afro-brasileira, né, ela não tem a devida atenção nos cursinhos tradicionais, né? Nós temos uma disciplina específica para trabalhar essas questões. Nós temos também disciplina de artes. Então, trabalha todas as atividades culturais, tanto do ponto de vista social, econômico, enfim, tem alguns diferenciais o nosso trabalho. As ações, tanto das áreas de humanas, quanto a área das ciências da natureza, linguagens, redação, né, elas também primam muito por atividades interdisciplinares. No caso, por ser uma ação de um programa institucional, né, o método mais democrático que nós utilizamos é via edital. Então nós tivemos um edital no momento oportuno, no começo de março, divulgamos esse edital em todas as escolas públicas de Uberlândia, né? Essa receptividade da escola ela é variável, às vezes o diretor permite que a gente vá, divulgue mais perto do estudante, outros diretores, às vezes pela própria política da escola, às vezes pega só o cartaz e divulga o próprio diretor, mas quanto a isso não é problema não. Mas fizemos a divulgação em todas as escolas e a pessoa, sendo egresso de escola pública, ele já está dentro dos requisitos que a gente coloca como critério de seleção para ser estudante do Afim, né? E no caso ele tem que estar ou no terceiro ano ou ser egresso. E aí entra também o ensino de jovens e adultos. Nós fomos no SESEC em Uberlândia, nós temos uma parcela significativa de estudantes que não terminaram o ensino regular na idade que a gente chama de idade comum, né, que a maioria dos estudantes terminam, né, por N motivos.
E aí, hoje, eles participam do ensino de jovens e adultos, que é uma outra modalidade. Também temos vários estudantes dessa modalidade dentro do nosso cursinho. Nós tivemos, aumentamos, inicialmente a gente tinha uma previsão de 110 vagas, 120 vagas. Conseguimos expandir isso para 210 vagas, mas tivemos mais de 1.000 inscritos. Então, é um processo seletivo que a gente, talvez... a gente fica até um pouco sensibilizado, porque a gente gostaria que todas aquelas pessoas que tivessem feito a inscrição, tivessem oportunidade de participar. É uma demanda sempre maior do que, infelizmente, a estrutura, né, naquele momento pode estar, né, trazendo para essas pessoas, pode estar oferecendo a elas. Mas é interessante colocar também que, assim, ele é um cursinho de graça, né, como você já colocou, não é cobrado por ele. Mas as pessoas, elas começam a ter a noção de que aquilo que é de graça, o que é público não é necessariamente de graça, no sentido de que não tem que ter importância, eu vou de qualquer jeito, eu vou ver do que é. Não é isso. Já começam a entender que é um serviço, né, oferecido pela universidade, que é mais do que justificável, porque essa comunidade é a comunidade que circunda aqui, né, que faz parte da comunidade, da cidade onde essa universidade está inserida. Mas ela começa a entender que é um direito dela, né, então é oferecido algo e eu vou procurar saber que algo é esse, vou procurar participar e participar com responsabilidade. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo e volta já. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. O programa UFO no Plural está de volta. As obras da unidade provisória do restaurante universitário do campus Santa Mônica da UFO foi tema de uma das edições de maio. Quem falou sobre o assunto foi o pró-reitor da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, Leonardo Barbosa e Silva. Nós estamos há muito tempo precisando de uma nova estrutura de restaurante universitário. A estrutura atual do campus Santa Mônica, ela data de meados dos anos 90. E ela foi pensada para uma estrutura de campus e para um contingente de estudantes de aproximadamente 8.000 discentes. Hoje nós temos 24.000 discentes. É um número de cursos muito maior do que tínhamos nos anos 90. Então a demanda, ela cresceu muito para uma mesma estrutura. A estrutura elétrica toda do atual RU, ela está comprometida. O que isso quer dizer? Toda ela já está empenhada com os aparelhos vigentes. Nós não conseguimos ampliar em nenhum aspecto, nenhuma tomada, em nenhum novo aparelho dentro daquela estrutura. As filas são enormes. Nós não temos condição de tornar o ambiente condicionado, né, dar pelo menos mais conforto térmico. A nossa estrutura de açougue, a nossa estrutura de cocção, a nossa estrutura de armazenagem, toda ela estava comprometida porque muito menor do que o necessário. Então, o que nós faremos? Faremos um novo bloco em cima do atual restaurante universitário. O restaurante universitário vai ter 2 pisos. E enquanto a obra vai sendo tocada, nós vamos deslocar todo o processo de servir refeições para o restaurante provisório. Por tudo que eu já vi nas universidades brasileiras, Erivelto, o restaurante universitário, em qualquer lugar, ele sempre traz algum tipo de problema. O problema das filas, ele ocorre em boa parte do Brasil, e mesmo que a gente amplie muito a capacidade do restaurante de produzir, de atender, ela nunca vai ser compatível com o número de estudantes que nós temos. Eu me fio no exemplo da Federal de Curitiba, da Federal do Paraná e da Federal de Juiz de Fora. Ambas tiveram, a coisa de 4 ou 5 anos atrás, a construção de restaurantes novos. Ampliaram muito a capacidade e sonharam com o fim das filas. Mas quando você tem uma estrutura nova, com a nova qualidade de serviço, aquela demanda que estava represada, que tinha fugido do RU, ela volta. Então nós não temos a esperança de que as filas vão ter fim. Nós temos a esperança de que nós vamos atender muito melhor os estudantes com uma capacidade muito maior. Em qual proporção? Atualmente o restaurante universitário do campus Santa Mônica, ele tem capacidade para 380 pessoas sentadas. O fluxo de pessoas
é em torno de 9 por cadeira durante as refeições do almoço. Então daí dá para perceber que nós temos em torno de 4.000 pessoas circulando no restaurante do Santa Mônica por almoço. Nós vamos migrar para uma estrutura provisória que terá 500 lugares. Nós vamos sair de 380 para 500. Vamos ganhar 120 lugares. É suficiente? Não é. Por isso que nós desejamos a construção do restaurante definitivo. Ele vai nos possibilitar em torno de 1.000 lugares. Então nós vamos sair de 380 para 500 e de 500 para 1.000. Dobraremos a capacidade do provisório, que já é maior do que o atual. E ainda insisto, é muito provável que nós tenhamos filas. Por quê? Porque se nós mantivermos a estrutura com 1.000 lugares e tivermos um fluxo de 5 pessoas por lugar, nós teremos, bem mais baixo do que atual, teremos 5.000 refeições. Vamos atender o mesmo número de pessoas que atendemos hoje. Então, se nós queremos aumentar isso, é provável que a gente precise ainda de uma estrutura ainda maior. Mas o que nós achamos é que, com essa estrutura nova, poderemos, pelo menos, atender mais gente com mais conforto. Em junho, o programa UFO no Plural discutiu a educação no campo. Os convidados para falar do assunto foram Antônio Cláudio Costa, professor da Faculdade de Educação da UFO, e o professor do Instituto de Geografia da UFO, Marcelo Cervo Quelotti. A gente tem que primeiro colocar uma discussão em relação em que período histórico surge o que nós estamos chamando de educação do campo. Né? Então é um processo extremamente recente, né? Tem a sua gênese no movimento de redemocratização, quando os movimentos sociais começam a atuar efetivamente, né? Os movimentos sociais do campo atuar efetivamente, reivindicando então, né, alguns dos seus direitos. Dentre eles, essa questão do atendimento da esfera educativa. No entanto, a educação nas áreas rurais, né, elas remontam a muito mais tempo, né? A gente pode destacar aqui a década de 30, 40, com o chamado ruralismo pedagógico, mas era um tipo de educação que apenas visava levar para a zona rural aquele ensino muito restrito, que era apenas ler e escrever sem uma formação qualificada. O que os movimentos sociais vão trazer para o debate é que eles exigem uma educação que respeite as suas especificidades, sejam elas quilombolas, sejam elas sem terras, sejam elas indígenas, né? Porque essa educação, historicamente, levada para o campo, levada para as áreas rurais, era como se fosse um apêndice da educação da cidade. E isso começou a entrar em conflito com os próprios anseios dessas comunidades. Então, em síntese, dá para se dizer que nos últimos 20, 30 anos, o que tem se reivindicado por parte dos movimentos sociais do campo é uma educação a partir das demandas destes sujeitos e não uma educação como apêndice da educação urbana. Então, em síntese, dá para se dizer que este é um dos principais pilares que a gente difere a educação do campo daquilo que outrora nós chamávamos de educação rural. Então, a educação do campo é essa educação que, em tese, respeitaria as especificidades destes sujeitos que são múltiplos, que são complexos e que são diversos. Porque estamos falando de um país continental que, de norte a sul do país, nós temos um campo, né, que é muito heterogêneo, né? Então, nós temos aí a Amazônia com uma grande diversidade de etnias indígenas, nós temos, né, a questão dos quilombolas e nós temos também a questão dos camponeses, que são muito diversos, né, de norte a sul do país. Então, isso exige, né, por parte da política pública, pensar, então, uma educação que respeite essas especificidades. Quando a gente fala de que a educação do campo ela precisa trabalhar com as especificidades, é justamente essa questão de procurar dar sentido aos conteúdos que são trabalhados. Por exemplo, não vamos entrar no mérito se é importante ou não discutirmos em aula de ciências, né, Marcelo, a questão de vulcões. Vamos inculcar, vamos trabalhar esse conteúdo com os alunos na aula de geografia, vulcões. Bom, não vamos entrar na discussão se é importante ou não,
mas vamos entrar na discussão até que ponto aquilo faz sentido na realidade de um aluno, por exemplo, de uma escola indígena. Por exemplo, há questões mais importantes a serem trabalhadas, por exemplo, discutir a questão da erosão, que é uma coisa que está posta, está ali do lado dele. Então, a escola, de uma maneira geral, ela não faz esse movimento de trabalhar com conteúdos que sejam socialmente úteis aos alunos. Então, a gente precisa reverter isso. Então, os documentos são muito claros ao afirmarem que a escola do campo ela tem que trabalhar com conteúdos ligados à realidade dessas comunidades. Então, nós não podemos mais tratar a educação do campo como um apêndice daquela escola urbana que muitas vezes não trabalha com um processo que a gente pode dizer de educação, mas sim com um projeto de deseducação. Falamos tanto em formação de sujeitos críticos, criativos, mas nós não vamos conseguir formar esse sujeito crítico e criativo se nós não mudarmos a maneira de nós trabalharmos determinados conteúdos ou determinados conhecimentos nessa escola. Outro assunto do mês de junho foi uma pesquisa de professores da UFO que busca converter energia solar em combustível. O professor e pesquisador Antônio Otávio de Toledo falou sobre o assunto. Esse estudo faz parte das atividades do Laboratório de Fotoquímica e Ciências de Materiais, um laboratório que é coordenado por mim e pelo professor Antônio Eduardo, da Hora Machado, ambos pertencentes ao Instituto de Química aqui da Universidade Federal de Uberlândia. O estudo é parte ou uma consequência de um caminho dentro da pesquisa na área de fotocatálise e conversão de energia solar. Na fotoquímica, nós tentamos investigar a interação da radiação eletromagnética com a matéria e tentamos fazer química, ou seja, quebrar ligações químicas e formar ligações químicas a partir dessa interação. Uma vez que a energia solar é uma fonte praticamente inesgotável de energia, abundante, e o tema energia está bastante em voga, a aplicação dos conceitos de fotoquímica na conversão de energia solar é um processo quase que natural e uma possibilidade de aplicação direta dos trabalhos para resolver um problema da sociedade. Basicamente, a conversão de energia solar se resume na absorção da luz, essa luz que chega para nós todos os dias, né, em diferentes faixas de comprimento de onda ou diferentes energias. O segundo processo que é realmente importante é o processo que nós chamamos de separação de cargas, ou seja, a partir da absorção da luz solar, nós geramos um campo elétrico, né? Nós geramos uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode ser empregada diretamente, e aí nós estamos falando de um dispositivo fotovoltaico, em que a luz solar é convertida em eletricidade, você utiliza a eletricidade para realizar algum trabalho, ou essa corrente elétrica pode ser transportada por um catalisador, ou um centro onde ocorre a conversão de materiais pobres em energia para materiais ricos em energia. Por exemplo, a quebra da água em hidrogênio e oxigênio gasosos, ou a redução do CO2, a conversão do CO2 em metano ou um outro tipo de combustível. Hoje o grupo atua muito na síntese, na preparação de materiais e na avaliação da atividade fotocatalítica desses materiais. A partir dos materiais mais eficientes, nós tentamos gerar dispositivos, ainda em escala laboratorial, para avaliar a conversão da energia solar em combustíveis. Então, no estudo, esse é o nosso momento atual, o momento de preparação e avaliação de diferentes materiais para aplicação
na produção de combustíveis a partir da energia solar. Nós já efetuamos essa conversão rotineiramente dentro do laboratório. Obviamente, há diversos desafios para que isso se torne algo comercial e amplamente utilizado, como o processo de produção em larga escala, avaliações da estabilidade, né? Toda a questão do custo de produção, que é algo que nós ainda não trabalhamos, porque ainda nós estamos preocupados em entender o processo do ponto de vista fundamental, do ponto de vista de quais são as etapas limitantes para que a conversão aconteça. Para que a conversão de uma espécie química oxidada em uma espécie química reduzida ocorra, o que nós temos é um catalisador. O catalisador é uma molécula química que é projetada num tipo que nós chamamos de engenharia molecular, né? Nós trabalhamos em nível de nanotecnologia para projetar um centro catalítico onde o CO2 em contato com esse centro catalítico, que é ativado pela energia solar, é reduzido a metano ou CO ou outro produto de redução. Ou mesmo a água, quando em contato com esse centro catalítico, produz a hidrogênio, que é um combustível considerado limpo, né? Então, todo o nosso trabalho está focado nesse centro catalítico. Uma molécula que é especialmente desenvolvida, desenhada para realizar esse trabalho. O programa UFO no Plural de hoje termina agora, mas na próxima semana tem mais retrospectiva. Até lá!